E eu senti no meu coração de reunir as mulheres, porque a pastora Amanda tinha conversado comigo, né, de eu estar mais junto, estar mais perto. E eu conversei com ela e expliquei a minha situação hoje que eu vivo, né, que não é fácil, né, é uma situação um pouco complicada. Então, é tempo para todas as coisas, né? Há um tempo para todas as coisas, né? Então, eu sei que Deus, ele vai usar da forma que ele quiser, né? Mas no tempo dele, do jeito dele. E eu disse para ela que não tinha como eu abraçar e dizer assim, não, eu vou agarrar e vou pegar. Porque eu acho que quando a gente pega algo, a gente tem que dar vida. Entendeu? E eu não tenho como hoje. Então, eu sei que Deus está dirigindo as nossas vidas de uma forma diferente do que eu imaginei, né? Para mim, para o Cris também. Mas enquanto a gente puder, enquanto a gente tiver fôlego, e no meio disso tudo, dessa confusão que estamos vivendo, né? Com pai e mãe lá em casa, e mais o trabalho, que é muito desgastante, a gente vai continuar fazendo aquilo que está nas nossas mãos para fazer, né? Que eu aprendi também a dizer não, sabe? Eu aprendi também a ter equilíbrio e a fazer as coisas conforme minhas forças, né? Então, tem toda uma questão de saúde física, emocional e espiritual. Porque tu não pode dar o que tu não tem, né? Então, tu tem que ter tempo para jejum, oração, visita. Seu pastorado é diferente do que vir aqui um domingo à tarde como hoje trazer uma palavra para vocês. Pastorado é outra coisa, né? É muito mais forte, é presença, tu tem que estar presente, né? E hoje eu não tenho esse tempo tão hábil para estar presente, né? E a gente está aqui, então, estou servindo o Senhor uma vez por mês, na sexta-feira, lá em Itapema, com louvor, com as Amigas de Jesus, que é um projeto de unidade, onde vai várias mulheres de várias denominações, de várias cidades, né? E eu pensei, vou chamar, então, as meninas da célula, veio só a Leia e a Anne hoje, né? Mas tem mais 3 irmãs que não puderam vir, né? As irmãs de Tijucas, então tem São João, Canelinha, e nós estamos em 3, 6, 9, né? Glória a Deus. Estamos em 9, 3 de cada cidade representada. Isso significa o quê? Unidade, bênção, onde Deus vai ordenar bênção para nós essa tarde. Amém? Amém? Porque a igreja do Senhor é unida. Então o rio de Deus já está aqui nesse lugar. Você vai receber a tua bênção. Amém? Em nome de Jesus. E a palavra, eu quero ser breve, porque vocês já foram ministradas, e hoje é domingo, né? Mas o texto que veio no meu coração foi falar sobre a fonte, que é Jesus. Porque desde que eu comecei lá atrás, as pessoas elas olhavam para mim, para o Cris, lá na minha primeira célula. Elas criaram uma expectativa do que nós podíamos dar para eles. E sim, a gente estava bem de vida. E algumas pessoas chegaram a dizer assim, ó, que queriam servir o Deus que a gente servia por causa da nossa condição financeira. Tinha pessoas que vinham e queriam servir o Deus que nós servíamos porque a gente tinha uma casa no centro. Outros queriam servir o Deus que a gente servia porque era gostoso, era prazeroso, tinha futebol, depois da célula dos homens eles iam jogar futebol, as mulheres tinham aquela comunhão gostosa. Outros porque a palavra era algo que eles nunca tinham ouvido falar. E assim cada um tinha a sua história, né? Que estavam ali buscando em nós. E até que eles começaram a conviver um pouco mais e perceber os nossos erros, nossos defeitos. Porque assim, a pastora Paty é meio querida. Não, gente, ela não é meio querida, né? Ela tem defeitos, ela tem muitos defeitos. A pessoa, né? O meu eu, sem Jesus, ele é o quê? Barro, pó, cinza, não é nada, né? Sem Jesus nós não somos nada. Então, se a gente precisa do Senhor dentro de nós para a gente ter algo de bom para dar ou para oferecer, então se as pessoas criaram uma expectativa e a gente sentiu necessidade lá no comecinho do nosso ministério, que era a nossa primeira célula, como líder de célula, não é no Gito Pastor, nada, a ensinar a buscar na fonte, a ensinar a buscar Jesus. Então, por que a gente se reuniu essa tarde? Porque não é só Jesus, porque a gente também precisa de umas às outras. A gente também precisa da intercessão de uns aos outros. Porque Jesus se manifesta através de nós também.
Porém, a expectativa é só nele. Os nossos olhos têm que estar fitos só nele. A nossa fonte é só ele. Posso interromper? Mas isso aqui já é fruto de oração. Porque a gente prometeu, a última vez que a gente se encontrou, que nós íamos orar e jejuar para que você trouxesse algo novo. Amém. Amém. Tamo aí. E aí, a nossa fonte, ela precisa ser quem, gente? Jesus, sempre. Porque na caminhada, nós vamos falhar uns com os outros, né? E lá, a gente está indo uma vez por mês, como eu falei lá em Itapema, as Amigas de Jesus é o nome. Não tem um final de semana que a gente não recebe uma mensagem, ou que lá naquele grupo alguém não bota uma mensagem, e a gente vai ler aquela mensagem, é bem aquela que a gente está precisando. Né? A gente está no grupo da Ibra ali, às vezes uma irmã, a pastora Alice sempre manda, né, uma mensagem, às vezes aquela mensagem que a pastora Alice colocou, o pastor Cristian colocou, é aquilo que a gente está precisando. Às vezes não dá tempo de ver, porque eles têm tempo, eu não tenho. Eu falei, às vezes dá tempo. A pastora Mena manda também, né? Aí às vezes a gente tem tempo de ler, às vezes não. Mas a gente está sempre sendo amado e cuidado por alguém. Glória a Deus por isso, que nós não estamos sozinhos. Mas ainda assim, existe uma fonte que nós precisamos beber diariamente, que é Jesus. Amém. Né? Que é uma fonte inesgotável. O que é inesgotável? Uma fonte que não se acaba. Que eu vou beber e eu vou me sentir saciado de verdade. Porque o homem não pode me dar o que Jesus pode me dar. Então, João 4, né? Vocês conhecem o texto, né? Da Samaritana, não é nada muito novo. 4,13 diz, afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, água natural. Mas aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será o quê? Nele, dentro de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Então, ele dentro de nós faz de nós fontes, ou luzeiros, ou sal da terra. Então, ele dentro de nós é que faz a gente jorrar essa fonte. Ele é a água que eu bebo e desse gole que eu tomo diariamente dentro da minha casa, no meu devocional, na minha oração, ou no meu louvor, é que vai jorrar para a vida eterna. E para as outras pessoas. Amém? Então, ele é o nosso sustento. A água fala do que nosso corpo precisa de água, nós somos 75% água. E sem água nós morremos. Sem alimento a gente fica vivo, mas sem água a gente morre. Então, é a água. Ele é a água que a gente precisa beber. Ele é o nosso sustento. É a água que nos dá vida, que nos dá perdão, que nos dá salvação. O Espírito Santo dentro de nós é o nosso professor, que nos ensina todas as coisas. Eu acho que está lá atrás, lá no Velho Testamento. Não lembro, não sou o Cristian para gravar os textos. Né? Mas fala que o Espírito Santo é nosso professor e ele nos ensinará todas as coisas. Né? Então, quando alguém diz assim, para você, não sei mais o que fazer, ou a gente fala, não sei mais o que fazer. Não sei mais. É porque esqueceu que tem um professor dentro de você morando. Se eu não sei mais o que fazer, como agir naquela situação que eu estou vivendo, é porque eu esqueci que ele pode me ensinar o que fazer. Qual decisão tomar? Para onde ir? Onde olhar? O que comprar? O que falar? Enfim, eu não sei mais o que fazer. Mas o Espírito Santo sabe. E ele está dentro de mim. Amém? Amém. Espírito Santo, tu és a sabedoria. O apóstolo Tiago escreveu, peça a sabedoria e ser-lhe-á dada. Peça, porém, não duvidando. Peça com fé, para que ele, ao seu tempo, lhe responda. Então, eu peço sabedoria e é de graça. A água da vida é de graça. A salvação é pela graça. Então, o Espírito Santo nos dá sabedoria e ensinamento gratuitamente. Pati, eu não sei mais o que fazer, eu também não sei. Né? Eu nunca sei o que fazer. Mas eu dependo de quem? De Deus. E eu corro para os pés do Senhor. E eu peço sabedoria e peço ajuda, se preciso for. Primeiro na minha vida, é o Senhor. Depois,
para quem eu confio, para as pessoas que eu confio. Né? As pessoas do mundo, vocês todas são de Jesus, mas as pessoas do mundo, elas correm primeiro para os amigos. O que eu faço, fulana? Que aconteceu isso comigo? Né? Separa, fulana, teu marido não presta. Né? A outra, faz isso, fulana. Acontece, não. Ai, manda todo mundo catar coquinho na beira do asfalto, faz aquilo outro. Né? Então, eles têm a resposta pronta na língua. Né? Eles não querem ver você lutando, feliz, querem ver o circo pegar fogo muitas vezes. Né? Então, a gente primeiro corre para o Senhor e para quem a gente confia, pessoas de Deus, né? Para nos ajudar, às vezes dar uma palavra de consolo só para nos ouvir. E às vezes a gente está falando, já sabe até a resposta. Né? Então, essa fonte inesgotável é a fonte também de toda a criatividade, é a fonte de toda a sabedoria que flui de dentro de nós. Eu não sei o que fazer, como agir, essa criatividade vem do Senhor. Tem pessoas que falam assim, né? Eu quero algo novo. Meu Deus, Deus tem vida com abundância a cada dia. E quando a gente pensa assim, eu estou seca, parece que tem um vazio no meu interior. Essa seca é a falta de água, que é a falta da presença do Senhor. Não, mas eu estou orando, eu estou buscando. Não, mas busca mais. Faz um propósito, faz um jejum, sobe um monte para orar. Né? Ele é a nossa fonte que nós podemos buscar. Seja com jejum, com oração, com mais alguma coisa que a gente possa fazer, para que o Senhor possa nos dar as respostas que a gente precisa. Né? Se eu estou seca, se está tudo frio, gelado, eu tenho que voltar. Né? O morno, o Senhor vai vomitar. Né? Eu sempre tenho essa preocupação, porque como eu estou assim, não estou podendo fazer tudo o que eu gostaria e não estou tendo nem ânimo para isso, porque são coisas que, né, deixam a gente abatido, né? O que eu tenho vivido. Então, o Senhor eu fico assim, Senhor, não me deixa mornar. Ou tu me aquece ou eu vou esfriar, né? Então, me aquece. Eu não quero ficar na mornidão, né? Vai, não vai, né? Eu quero estar quente, fervendo, né? Por ti, por amor a ti. Só que as fontes naturais, eu perguntei para o ChatGPT, né? Assim, o ChatGPT, as fontes naturais, elas se esgotam? Aí ele assim, não. Elas se esgotam. Porém, a fonte que é Jesus, não. Ele sabe tudo. A fonte que é Jesus é inesgotável. Você pode pegar o texto tal, e começou a falar um monte de coisa. Aí eu disse assim, mas explica então para mim sobre as fontes naturais, né? Eu queria saber das fontes naturais, como é que é uma fonte, né, natural, por que ela pode se esgotar, sim ou não. E aí ele colocou lá que algumas coisas que podem fazer se esgotar a água de uma fonte natural. Primeiro, falta de chuva, né? A falta de chuva, aquela seca prolongada. Então, assim, hoje, quando eu estava vindo para cá, não acreditei. Começou a chover. Eu disse que bem, Senhor, chove na minha vida, chove na vida da pastora, chove na vida de cada um. Por favor, Senhor, chove na nossa vida. Essa seca prolongada, não é uma seca assim, hoje eu estou seca, estou assim, parece assim que Jesus não está aqui. Então a gente vai orar e o Senhor já volta, a gente já fica cheia de novo das águas da vida. Né? Mas tem dia que é uma seca prolongada, passa um dia, passa um mês, passa anos e a gente está ali sem sentir mais a glória, a presença de Deus na nossa vida. Então, Senhor, faz chover na nossa vida novamente, para a gente não só ter água nos arteiros, mas nos lombos e mergulhar nas profundezas. Então, nós não somos como o Senhor. A gente é parecido com uma fonte natural que pode se esgotar por falta de chuva e de uma seca muito prolongada. Nós somos carne, então a gente precisa da chuva também. Né? Outra coisa que pode esgotar uma fonte natural, porque a fonte natural, ela vai brotando água, tá, gente? Vai brotando. É o uso em excesso. É quando o ser humano busca tanto aquela água, que aquela água se esgota. Então, nós, como seres humanos, a gente é igual uma fonte natural. A gente se esgota. Sabe quando a gente deu demais, quando a gente se doou demais, a gente fez demais e a pessoa nunca retribui? Ou alguma situação que não acontece na nossa vida, a gente esperou demais e a nossa promessa não chegou e a gente se sente esgotado, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Então esse esgotamento é a falta do quê? Do equilíbrio natural.
quando não choveu o suficiente e quando o ser humano buscou demais. E sempre que a gente se sente esgotada, muitas vezes é que a gente deixou a nossa humanidade tomar conta. A nossa humanidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de oração, a nossa falta, muitas vezes, de dizer um não quando for preciso. Né? A nossa falta, às vezes, de sensibilidade do Espírito Santo, quando ele fala, dá uma direção, e a gente, não, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Né? E o Senhor está ali falando, descansa, minha filha, dorme. Né? Vai passear, não é pecado passear. E a gente pensa, não posso passear, tenho que fazer obra, fazer a obra. Eu já fiz isso, por isso que eu estou falando. Estou dando meu exemplo. Ou não, eu não posso, eu só quero passear, só quero a humanidade, só quero glória, só quero festa, só quero ir para a praia, só quero, entendeu? E aí vai secando a fonte. Por quê? Porque tu não está buscando. Não vou mais no culto, não vou mais na célula, não vou ler, fazer meu devocional, não vou mais ouvir uma palestra, não vou mais nada. A fonte vai secando. Né? Então, a fonte natural seca por esse uso em excesso. Outra coisa que eles colocaram que eu achei interessante, né, é o desmatamento. Então, se tira muito as árvores de perto de uma fonte, ela vai secar. Né? Porque não vai ter árvore para mandar, fazer a fotossíntese, aquela coisa toda de mandar para cima, para chover, para voltar para aquele lugar ali. Né? E é tão interessante que o Salmo 1 fala, né, que nós temos que ser como árvores aonde? Plantadas junto aos ribeiros, que as folhas não secam e sempre vamos dar o nosso fruto. Então é junto ao ribeiro. E aí eu volto lá no início da ministração. Vamos buscar Jesus. Vamos buscar a nossa fonte. Vamos pedir para o Senhor novamente fome e sede por Ele até que Ele volte. Amém? E a árvore também representa um descanso, né? Quando a gente está embaixo de uma árvore, a gente tem sombra, a gente tem água fresca, né? A gente tem aquele ambiente gostoso, né? Aquela confiança, aquela segurança de estar num lugar seguro. Então, nós confiamos em quem? Na pastora Mena, que é a pastora, ou nós confiamos no Senhor, que Ele vai fazer? A nossa confiança está no nosso marido, que ele vai fazer e vai dar jeito? Ou nossa confiança está no Senhor? A Leia, que é viúva, a confiança dela está nos pais dela? Ou nos irmãos? Ou no Darlan? Ou a confiança dela está no Senhor? Né? A Anne, a confiança dela no pai e na mãe? Ou a confiança que vai suprir a necessidade dela? Ou a confiança dela tem que estar no Senhor? Então, quando a gente deposita a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa esperança no lugar errado, a gente vai ficar seca. Vamos secar. A nossa confiança no Senhor. Ele é quem faz. Ele é quem supre. Ele é quem vai à minha frente. Ele que é o meu sustento. Ele é o meu alimento. Ele que vai prover. Vai prover a alegria, vai prover a esperança, vai prover a fé, vai prover o amor, a paz, a paciência que eu preciso, o domínio próprio, a mansidão que eu preciso. Ele vai prover as vidas, né, para esse ministério, para Tijucas, para São João. Ele vai prover a parte financeira para a gente poder ter condições de fazer as coisas. Há um tempo atrás eu nem sabia se eu ia conseguir me formar, eu conseguir fazer a faculdade aos trancos e barrancos, precisando do dinheiro para o tratamento do Levi. E eu tinha que pagar a faculdade. Só Deus sabe o que nós passamos. Mas eu não sei como, de onde veio e o Senhor proveu. E eu terminei a faculdade, já estou trabalhando. Era um sonho daquele médio, sabe, que eu achava grande, mas no fim era só um sonho médio. E que o Senhor fez acontecer. Porque eu era frustrada, porque eu tinha feito a primeira, não tinha me formado, abri mão de tudo para pastorear. Depois que eu pedi um novo ciclo para o Senhor, eu disse, eu tenho que começar e terminar as coisas. Aí comecei a faculdade e tive que trancar. Eu disse, eu não aceito. Quem é crente, começa e termina as coisas. Então vamos terminar. Vamos terminar. E aí foi aos trancos e barrancos, mas eu terminei. Mas eu pensava assim, que era impossível de acontecer. Quando eu olhava para mim mesma, para a nossa situação, pensava, não vai acontecer. Mas vai. Porque a nossa fonte, o Senhor, Ele cuida de nós. Cadê a fé, né? Prega sobre fé, não tinha fé para acreditar que ia se formar. Entende?
Tinha fé para orar por alguém para a pessoa ser curada. Mas para crer que Deus ia fazer eu estar formada era um sonho. Serve para muita coisa? Não, vou dizer para vocês que assim, ó, tem coisa muito mais importante para buscar. Mas era um sonho, o Senhor fez. Amém? Então, Ele cuida dos nossos pequenos, médios e dos nossos sonhos grandes. Se a gente buscar. Amém? E a outra coisa é a contaminação. Que aí eles botam uma plaquinha e dizem assim, a água esgotada. Mas a água não está esgotada, ela está podre, ela está contaminada. E seria um pecado, né? Eles botam inutilizável. Então a nossa fonte que está jorrando de dentro de nós, está sendo utilizável, dando para as pessoas beberem dessa água, né? O Senhor está bebendo dessa água que está jorrando para a vida eterna? Ele está recebendo? Ou meus frutos estão podres, minha água está podre, né? Se contaminou com o quê? Com as palavras dos outros? Com os achismos? Com a perseguição? Parou com a sujeira, com o pecado, com nossos olhos, com os embaraços dessa vida, ou com a contaminação do telefone? A gente tem que cuidar muito do telefone, é uma contaminação hoje, né? Da nossa vida. Ele rouba o nosso tempo, e se ele roubar o nosso tempo, ele nos tem nas mãos, né? Porque daí a gente não tem mais tempo para nada, né? Não vai buscar a Deus por causa do celular. Não, e assim, a gente pode até estar olhando ali uma mensagem e tal, mas às vezes nem é aquilo. Às vezes o Senhor quer que a gente tire 5 minutos para realmente estar com Ele. E falar com Ele, ouvir diretamente dEle. Entende qual que é o sentido da fonte? Porque a gente pode ouvir muita ministração, pregadores famosos, hoje tem tudo na internet. Mas eu parei para ouvir a voz do Senhor, do que realmente Ele queria falar comigo. Eu abri a palavra e pedi para Ele me revelar na palavra o que está acontecendo. E para Ele mostrar para mim o que Ele quer de mim. Ou para o Senhor revelar novamente uma mensagem. Como eu abri a Bíblia, quando eu queria pregar, eu dizia para Deus que queria uma mensagem nova. E eu orava e pedia. E Ele dava algo assim como eu nunca tinha ouvido nenhum pregador pregar. Porque Ele é uma fonte inesgotável. E se Ele quiser te dar revelações nesse nível, Ele dá. E Ele dava. Uma vez o Senhor me deu uma pregação que o título era Deus é um Deus quadrangular. E não tinha nada a ver com a igreja quadrangular. Aí eu disse, o dia que eu me convidarem para ir na quadrangular, é essa mensagem que eu vou pregar, eu nunca me convidava. Certo, era para ser. Né? Então, Gênesis 26, para encerrar, fala ali, né, que se tentam destruir-me, né? Aquela música, sempre destruir-me, quer entulhar meus poços, né? Quando Abraão, né, estava ali, Isaac, né, foi e viu tudo que tinham feito, né, todos os poços que estavam entulhados pelos inimigos por causa da inveja. Né? Então, os poços foram entulhados por causa da inveja. Ou seja, o inimigo, a inveja era tão grande que ele pensava assim, vou entulhar os poços para que eles não tenham mais o quê? Prosperidade. Porque se falta água, falta mantimento para os animais, falta para a planta, né? Então, vamos entulhar os poços para que eles morram de raquitismo, que eles fiquem sem vida nenhuma. Porque eles estavam no deserto. Isso. Viviam dos poços artesianos, né? Então, eles entulhavam de areia. Então, a gente tem que dizer assim, ó, começar a tirar areia. Eu sei que tem gente que está com areia até aqui, tem gente que está com areia até aqui, tem gente que está com areia às vezes até aqui, e transbordou já de areia. Em vez de ser água, nós estamos entulhados de areia, da inveja dos outros, da fofoca dos outros, das palavras malditas dos outros, das coisas que o ser humano faz, porque o inimigo usa às vezes as pessoas, né? E usa a nossa própria mente, e mente para nós, e traz espírito de engano. Eu estou falando do que eu vivo, das experiências que eu vivo. Então eu tenho que dizer, Senhor, me lava, me purifica, começa a tirar essa poeira toda, essa areia toda, para essa fonte poder jorrar de novo. Porque a gente sabe quando a fonte está jorrando e quando a fonte não está. A gente sente quando o rio está fluindo, quando as coisas estão fluindo.
Às vezes está dando tudo errado, mas o rio continua fluindo e tu sente a presença do Senhor. E às vezes no momento de maior luta, de maior dor, o Senhor está ali fazendo a tua fonte jorrar. Quando a Dai, a minha amiga, ela conhece a Didinha, né? Quando a Dai estava praticamente enterrando a mãe dela, Deus falou para ela e para a amiga dela ministrarem sobre a alegria. No momento de luto. E elas pregaram para as irmãs lá a alegria, que elas se alegrem no Senhor. Quando estava enterrando a mãe, né? Logo depois a mãe dela já ia falecer. Né? E as duas estavam de luto, eu acho que a outra tinha perdido o pai e a mãe, uma coisa assim. E o tema que Deus deu para elas, vamos pegar sobre o quê? Sobre a alegria. Todas as mulheres falam que esse foi o melhor investimento que elas tiveram lá. Por quê? Porque elas sentiram o que é a verdadeira alegria. Que não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Da presença dele na nossa vida. Né? Então, assim, ó, se os nossos poços, que é o nosso coração, está entupido com inveja, com outras coisas, com as mentiras do inimigo a nosso respeito, ou a respeito do nosso trabalho, a respeito do nosso casamento, a respeito da nossa vida como um todo, nós temos que mandar ele calar a boca. Nós temos que dar um basta e parar de acreditar. Nós temos que dizer, não, eu vou desentulhar essa areia toda. Precisou Isaac ir lá e fazer o quê? Eu vou desentulhar os poços do meu pai Abraão e eu vou dar o mesmo nome, dizem Gênesis. O mesmo nome que tinha antes vai estar ali, o mesmo nome daquele poço. Né? Não importa se o inimigo veio e tentou e a gente se sente seca, a gente se sente, às vezes, vazia, né? Ou não sem saber o que fazer. Mas o Senhor, Ele é a fonte que vai fazer jorrar novamente. Então, eu quero ser como Isaac, essa vontade, né? E te ajudar a desentulhar isso, em nome de Jesus. Né? Que esses sonhos que vocês colocaram no papel, que aquilo ali que vocês meditaram enquanto estavam escrevendo, possa acontecer. Amém. Né? Vocês botaram ali uma qualidade que vocês têm. Essa qualidade, Deus vai usar essa qualidade para a glória dele. Amém? Amém. O que vocês escreveram ali sobre as coisas que Deus pode, né? O que eu posso fazer de diferente hoje, né? Tinha uma pergunta ali, né? O que eu posso fazer para eu ter equilíbrio no meu ministério, na busca com Deus? Né? Porque tudo é uma questão de equilíbrio e de prioridade. Né? Eu sei que hoje eu tenho a casa toda para limpar, tá? É o único dia que eu tinha. Minha casa está toda suja. Então eu podia pegar e ficar em casa e limpar a minha casa, porque o domingo é o meu dia. Né? E vocês, cada uma tinha uma coisa para fazer. Hoje à tarde, ou dormir com o marido, assistir um filme, né? Descansar um pouquinho domingo à tarde. Eu imaginei tu fazendo isso. Aí eu pensei, acho que a Gabi gosta de ficar domingo à tarde com o esposo deitadinho. Não sei se né? Acertei. Ou tu falou para mim, eu lembrei disso. Eu também, todo domingo. É? Eu almoçava, falou, deitar um pouquinho. Vou me deitar com o marido. Isso. E ele não queria que eu viesse pequeno. Claro, Senão claro. eu vou. Isso. Sempre vai ter um impedimento, né? Sempre, não. né? Mas assim, ó, é maravilhoso esse tempo. Tem que ter esse tempo, né? E eu também preciso ir pra minha casa, senão vai ficar um caos, né? Só que vale a pena a gente poder tirar, né? Então é questão de prioridade e questão de equilíbrio, de organizar, né? Um pouco para o Senhor, um pouco para mim, um pouco para o meu trabalho, um pouco para minha família. Não dá para fazer tudo? Não dá, mas um pouco de equilíbrio dá. Amém? Amém. Amém. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos e orar, né? A respeito de tudo que a gente falou aqui, né? Eu vou adorar o Senhor e enquanto isso você ora, amém? Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade,
Só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Os teus pés. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de ti essa tarde, Senhor, reconhecendo, Pai, que somos uma terra seca e que precisamos de ti, Senhor. Tu és a fonte de água viva. Vem chover no nosso coração, vem desentulhar os nossos poços, Senhor. Vem fazer fluir o teu rio novamente, Senhor, na minha vida, na vida de cada irmã aqui, Pai. Queremos que o teu rio flua, que a tua alegria flua novamente, Senhor. A tua alegria, Pai, possa nos acordar pela manhã, Senhor. Nos despertar novamente, Senhor. Eu sei que tu estás às portas, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor está perto de buscar-nos. Por isso não deixa, Senhor, o nosso coração se amornar. Que nós possamos nos aquecer em ti novamente, Senhor. Aquecer na chama que é o Senhor. Nos leva, Senhor, para mais perto de ti, Senhor. Mais perto. Mais perto de ti, Senhor. Mais perto do teu propósito para a nossa vida. Mais perto dos teus sonhos para nós. Mais perto, Senhor, daquilo que o Senhor ainda quer fazer enquanto nós estivermos aqui, Senhor. Que a nossa casa haja salvação, Pai. Nós intercedemos agora, meu Deus, pela nossa família, Senhor. Para que eles venham te conhecer face a face, Senhor. E que nós não sejamos um empecilho para eles te conhecerem. Mas que nós sejamos, Senhor, aqueles que vão fazer com que eles tenham essa fome e essa sede por ti, Pai. Tira, Senhor, toda a contaminação da nossa água, todo o pecado, Senhor, todo o mal, todo o humanismo, Senhor, da nossa mente, do nosso coração. Para que eles possam, Senhor, ver essa água limpa fluindo, Senhor, e desejar beber, Senhor, dessas águas. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, traz salvação para os nossos amados. Nos ajuda, Senhor, a ter olhos de amor pelos perdidos, por aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Onde nós passarmos, Senhor, essa fonte possa estar fluindo, Senhor. E que o inimigo não diga que nós não podemos, que nós não somos capazes, ou que nós não merecemos, porque nós sabemos que nós somos tudo isso. Mas que tu és a fonte que nos preenche, que nos completa, que preenche todos esses defeitos, Senhor. Tu és aquele que preenche todo o buraquinho, Senhor, da nossa vida. Tu és aquele que limpa a nossa vida. Tu és aquele que santifica para nós irmos além, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, leva-nos além. E leva onde eu posso ouvir tua voz. Pode ficar de pé nesse lugar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
cantar juntas. Queremos engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu